Fala turma, tudo certo? Como é que vocês estão? Nas últimas aulas falamos sobre questões relacionadas ao fim da Guerra Fria, né? Queda do Muro de Berlim. Então a gente está falando um pouco sobre esse período da história nossa e uma das grandes consequências do fim da Guerra Fria, né? E do fim da URSS foi a chamada desintegração da Iugoslávia, turma, que está na apostila de vocês e é importante a gente destacar. Deixa eu só até pegar a apostila aqui para vocês. Tá? Só para não perder o vídeo. Mas, ó, então, se você olhar lá, deixa eu abrir para vocês aqui. A gente veio lá no capítulo 2, falando sobre as dinâmicas e tal, né? Falamos sobre o mundo bipolar, falamos sobre a Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, né? O avanço espacial, a corrida espacial, a disputa, a desintegração, né? Da URSS. E aí lá na página 480 fala sobre a desintegração da Iugoslávia, que é uma das grandes consequências ali do fim da Guerra Fria. Iugoslávia, para quem não conhece, eu sou desse período da Iugoslávia, turma. Eu cheguei a ver ela existente, né? A Iugoslávia era um território que era um país, basicamente, que ficava ali no leste europeu, e ele era composto por várias nações, né? Então, era como se fosse um grupinho de vários países lutando em prol de um país só. Então, ali você tem Kosovo, Albânia, você tem Sérvia, você tem Croácia, você tem Montenegro, todas elas se uniram para formar a famosa Iugoslávia. Tá, e aí, só que no final da Guerra Fria, a gente teve um grande embate entre essas nações e aos poucos a Iugoslávia foi se desfazendo e hoje a Iugoslávia é formada por vários países. A gente vai contar um pouquinho sobre essa história. Então, a desintegração da Iugoslávia. Primeiro de tudo, a gente tem que entender a diferença entre Estado e nação. Estado, pessoal, é o país. Nação é as pessoas que moram dentro desse país. Então, olha lá, o Estado é uma organização política, administrativa, jurídica de uma sociedade, possui soberania sobre o seu território, independente e é independente sobre os demais. Nação consiste num agrupamento social unido por um passado histórico comum. Então, assim, você tem o Estado brasileiro. O que é o Estado brasileiro? É o território brasileiro todo, tá? E dentro desse território mora a nação brasileira, né? E nem sempre a nação que mora dentro desse estado ela gosta de todo mundo que mora. Então, assim, tem muitos casos, por exemplo, a Espanha é um bom exemplo. A Espanha tem várias nações morando dentro da Espanha. Como assim, professor? Então, você tem o Estado Espanha, o território da Espanha lá. Só que você tem um grupo ao norte que são os bascos. É uma nação que não se sente espanhola. Então, o sonho deles é se separar da Espanha para formar um próprio Estado deles. A Catalunha, a região de Barcelona, também é um bom exemplo. Ela é uma nação, os catalães são uma nação que não se sentem parte do Estado espanhol. Então, o que eles querem? A separação do Estado espanhol para formar o seu próprio país. Tanto que eu digo assim, ó, todo Estado tem sempre uma ou mais nações, como é o caso da Espanha. A Espanha é um Estado que tem várias nações dentro dela. Mas nem toda nação no mundo tem um Estado para si próprio, como, por exemplo, é o caso dos catalães, dos bascos. Eles moram dentro do Estado espanhol, mas eles não queriam morar dentro do Estado espanhol, eles queriam morar num próprio Estado deles. Então, Estado é o território, né? E nação é o povo que mora ali. Dentro de um estado podem ter vários povos. E a Iugoslávia era basicamente isso, era um estado com várias nações diferentes, com opiniões diferentes que moravam ali dentro. Então por que deu certo, professor? Deu certo por um fator histórico só que eu vou contar para vocês. Deixa eu ver se até está aqui, ó. Tanto que eu até coloquei isso aqui, eu acabei de falar isso. Ó. Quando se organizam, as nações podem formar estados. Então a gente pode, uma nação junta, a gente pode formar um estado. Nem sempre há identidade completa entre estado e nação. Nem sempre toda nação que mora no território brasileiro gosta um do outro. Então, assim, por exemplo, você tem muito movimento separatista também no Brasil. Você já ouviu falar do O Sul é Nosso País? Que é um movimento aqui dos sulistas que querem separar a região sul do resto do Brasil. Isso você pode chamar de uma nação que não se considera brasileira. Então é uma nação sem Estado. Por quê? Porque eles não querem fazer parte do Brasil, eles querem se separar do Brasil. Então nem sempre há uma identidade, assim, todo mundo é perfeito, né? Sempre tem alguém que não gosta do país e quer se separar do país e tal. E aí vem aquela frase, ó, nem toda nação tem um Estado, mas todo Estado tem uma ou mais nações, tá?
Povo, quando eu falo povo brasileiro, eu estou falando de quem? Da nação. Quando eu falo população brasileira, eu estou falando de todo mundo que mora, independente da nação que ele se sente. Então, quando o presidente espanhol vira e fala assim, ó, o povo catalão, ele está falando diretamente para aquela nação catalã. Quando ele fala o povo basco, está falando diretamente para o povo basco. Agora, quando o presidente da Espanha falou a população da Espanha, ele está falando de todo mundo. Basco, catalão, espanhol, madrilenho, todo mundo. Tá? Opa. E o que é o separatismo? O separatismo é a luta das nações para se separar do Estado. Esse é o separatismo. Tá? Então, quando uma nação briga, tipo os bascos, né, que tinham até grupo guerrilheiro lá, brigam para se separar do país, isso a gente chama de processo de separatismo. Tá? Essa é a Iugoslávia. Tá? Ela fica aqui, ó, no mapa geral, ela fica aqui, ó, bem no leste europeu. Esse todo era o território da Iugoslávia, então tudo isso daqui era um país só. E depois do fim da Guerra Fria, depois do fim da Segunda Guerra Mundial e etc., com a morte, né, do governante Tito, a Iugoslávia ela se desintegrou, né? Então ela virou Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Sérvia, Kosovo e Macedônia. E é interessante dizer que Montenegro era junto com Sérvia até alguns anos atrás, era um país só, chamava Sérvia e Montenegro. E aí alguns anos atrás eles se separaram, tá? Porque eram duas nações diferentes, eles queriam. E assim pode acontecer com Bósnia e Herzegovina, percebem aqui, ó? Herzegovina é um país, é uma nação e os bósnios são outra nação. Eles, por enquanto eles estão juntos, mas pode ocorrer uma separação e formar um país que se chama Bósnia e outro país que se chama Herzegovina. Então, tudo isso era um país só. E olha o que virou. Virou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 países, com possibilidade de se tornar 8 países. Então, olha o que é separatismo. Então, eram várias nações que não se sentiam próximas, que viveram junto durante anos, e aí com a morte de Tito e com a governabilidade de Slobodan Milošević, veio a separação e a gente vai contar isso para vocês. Deixa eu ver aqui o que eu tenho aqui para vocês. Deixa eu contar então a história para vocês, pessoal. Basicamente, isso aqui era uma região, não sei se vai estar nos próximos slides, então eu vou contar para vocês aqui. Ó. Então, basicamente, isso aqui tudo era um território, assim, existia a Iugoslávia, mas eles se odiavam. Todas essas nações se odiavam, eles brigavam constantemente entre eles. Tá? Apesar deles fazerem parte de um país só que se chamava Iugoslávia. Tá? Terra dos eslavos, mais ou menos isso significa Iugoslávia. Isso vai até a Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invade esse território, e aí liderados por Tito, que era um líder comunista da região, Tito ele consegue reunir todos esses povos, convencer eles de que brigar entre eles não seria bom. Por quê? Porque Hitler iria esmagar eles. Então ele convence esses povos a lutarem juntos contra Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí eles fazem um tratado de paz entre esses povos, e aí eles se juntam, todos eles, para combater Hitler durante a Segunda Guerra Mundial sob a liderança de Tito. E eles vencem Hitler ali, né? E ali, no final da guerra, quando eles veem que Tito ele era um grande líder, por mais que eles tivessem diferenças entre eles, e eles percebem que Tito era um grande líder, eles resolvem se unificar. Apesar das diferenças, eles resolvem se unificar e formam a antiga Iugoslávia sob a liderança de Tito. Essa Iugoslávia, ela vai ser Iugoslávia até a morte de Tito. Quando Tito morre, começa um embate entre esses grupos para ver quem que assumiu o comando no lugar de Tito. Tá? As nações mais poderosas dessa região eram a Sérvia e a Croácia. E aí elas começam a brigar entre elas para ver quem que vai assumir o comando ali da Iugoslávia com a morte de Tito. A Sérvia, como era um pouco mais poderosa, coloca Slobodan Milošević no comando da Iugoslávia, o que desagrada a Croácia e também os outros países, Eslovênia. Por quê? Porque Slobodan começou a fazer uma limpeza étnica, começou a matar os bósnios, começou a matar os croatas, para só deixar morando aqui na Iugoslávia os sérvios. E aí começa uma guerra de novo entre Croácia, Sérvia, Bósnia, Montenegro, todo mundo começa a quebrar um pau, Kosovo e tal. E aí aos poucos, durante anos, resumindo a obra para vocês, elas vão se separando. E aí vai acontecendo a famosa desintegração da Iugoslávia.
com o comando de Slobodan Milosevic, que tentou esmagar todas as outras nações sem sucesso, mas isso gerou um conflito muito grande. Tanto que até hoje croatas não se dão bem com os sérvios, bósnios não conversam com montenegrinos, kosovenses odeiam os sérvios. Então você tem uma situação de extremo caos ali hoje, né? De extrema dificuldade entre esses países de se entender. Tá? E aí, aqui é um destaque para vocês: muitos povos morando ali, principalmente com relação às questões religiosas. Ela possui 3 religiões oficiais, tudo lá é tripartite, né? Tinha os católicos ortodoxos, que são os católicos mais voltados para os eslavos, ali os russos praticam muito o catolicismo ortodoxo. Que era 40% da população, principalmente os sérvios e as pessoas que moravam na Macedônia, no seu gentílico de Macedônia. Você tem os católicos romanos, que são 30% da população, que principalmente moram ali na Croácia, que são o catolicismo muito mais parecido com o nosso catolicismo, e boa parte deles são islâmicos também, a grande maioria mora ali na Bósnia, 12%. Então, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Então você tem aqui ortodoxos, islâmicos, romanos, então você tem uma confusão ali que era um estado plurinacional, muitas nações. Ô galera, deu um problema aqui, cara, tá difícil, mas vamos lá, era um estado plurinacional, claro, né, um estado plurinacional que demonstrava ali o interesse de vários grupos ali pelo domínio da Iugoslávia. Aí tem um vídeo que eu gosto de mostrar para vocês, que mostra exatamente esse embate entre esses grupos, né, então vamos resumir aqui de novo. Então era um país só, né, que ficou dominado durante muito tempo pelo Império Austro-Húngaro. Vocês vão ver no vídeo. Então teve um domínio do Império Austro-Húngaro e tal, que culminou até na Primeira Guerra Mundial por conta de Sarajevo, né? O príncipe austro-húngaro ele visita Sarajevo, um pan-eslavista, um cara que morava aqui que ele queria a autodeterminação desses povos, que ele queria uma independência desses povos, mata o príncipe Francisco Ferdinand de Sarajevo, começa a Primeira Guerra Mundial. Né, tem uma boa relação com a Primeira Guerra Mundial, mas é na Segunda Guerra Mundial que esses grupos aqui eles vão se unir sobre as ordens de Tito e vão, de certa forma, estabilizar ali a região como a antiga Iugoslávia, tá? Até a morte de Tito, quando começa de novo uma briga entre esses grupos para ver quem que vai dominar. Talvez a guerra mais sangrenta entre esses grupos tenha sido a guerra da Bósnia, que foi a guerra pela independência dos bósnios ali, porque eles não queriam fazer parte da Croácia, não queriam fazer parte da Sérvia, não queriam fazer parte, eles queriam montar o seu próprio país, e isso gerou uma guerra muito intensa entre eles, talvez tenha sido a guerra mais sangrenta ali, a guerra da Bósnia. Por isso que eu trouxe um vídeo do Nerdologia para vocês, que eu gosto muito, e eu queria que vocês dessem uma olhada aí. Observem o vídeo, tá? Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E hoje você vai entender que o primeiro bebê bósnio nasceu apenas em 2014. A Bósnia é um país localizado nos Balcãs, que no dia 1º de março comemorará 25 anos de sua independência. Antes disso, tivemos uma das mais brutais guerras do século XX, uma história que precisamos lembrar e entender. Um dos episódios mais conhecidos dessa guerra foi o Cerco de Sarajevo, capital da Bósnia, e o episódio inspira a música Mi Sarajevo do U2, que você talvez já tenha ouvido por aí. Por sua localização estratégica, a Bósnia é importante em diversos aspectos da história recente. No século XIX, a região era disputada entre os sérvios, apoiados pela Rússia, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, que controlava a região desde o século XV. Foi com o domínio otomano que a Bósnia desenvolveu sua arquitetura característica, demonstrada nas mesquitas de Sarajevo, relação com o fato de parte de sua população ser adepta do Islã. Até hoje, o país é marcado por uma sociedade bem diversa. Os bosniaques, bósnios muçulmanos, os bósnios sérvios, cristãos ortodoxos, e os bósnio-croatas, católicos. Em 1878, a Bósnia vira um protetorado austro-húngaro, anexada formalmente em 1908. Isso é importante pois prejudica bastante as relações entre austríacos e a Rússia. Os dois impérios serão inimigos anos depois, na Primeira Guerra Mundial. Tá vendo? Isso aí tem relação direta. Então, assim, era um domínio do Império Austro-Húngaro, só que eles eram mais russos, eles eram ali. Né? Eles eram mais eslavos, então eles não queriam que os austro-húngaros dominassem aquela região. Tanto que um cara que era
muito russo, vamos dizer assim, chega a matar o príncipe austro-húngaro ali quando ele visita Sarajevo, o que dá início à Primeira Guerra Mundial. Observem lá, ele vai explicar isso para vocês. Mundial. O estopim do conflito é a Crise de Julho. Para marcar o domínio austríaco na Bósnia, o herdeiro do trono, o arquiduque Francisco Ferdinando, visitava Sarajevo. Em 28 de junho de 1914, ele foi assassinado por Gavrilo Princip, o que estourou a crise que iniciou a guerra e que inspirou a banda Franz Ferdinand. Gavrilo era um pan-eslavista, parte de movimentos que defendiam a autodeterminação dos povos eslavos, especificamente dos povos eslavos do sul, cuja maior parte estava sob domínio dos austríacos. Após a Primeira Guerra Mundial, com a derrota austríaca, foi fundado o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, rebatizado de Iugoslávia em 1929. Aí que tá, ó. Mas aqui não significa paz entre eles. Acabou a Primeira Guerra Mundial, a Iugoslávia é fundada, né? Mas ali começa um conflito entre os grupos que eu mostrei para vocês, tá? Os sérvios, croatas e etc. Mas vamos lá, que ele vai explicar isso para vocês. Vamos correr aqui. Depois da morte de Gavrilo Príncipe. Sérvios, croatas e eslovenos, rebatizado de Iugoslávia em 1929. No idioma sérvio-croata, sul é Yugo e Eslávia significa terra dos eslavos. O reino era marcado pela disputa entre croatas e sérvios pelo protagonismo político. Em 1941, a segunda... Que foi o que eu falei, né? Sérvios e croatas estavam disputando protagonismo político ali, até 1941, quando começa a Segunda Guerra. E aí vem a história de Tito, olha lá. A Segunda Guerra Mundial chega na Iugoslávia. As tensões étnicas e nacionalistas entre sérvios e croatas ganham força e são usadas por alemães e italianos, que ocupam a região. Os bósnios ficam no meio do conflito, com grupos lutando com todos os lados. A população judaica da região é exterminada, e temos até uma divisão bósnia que luta nas SS da Alemanha nazista, usando até como parte do uniforme o tradicional fez de origem turca. Um dos principais grupos armados da região na luta contra a ocupação nazista são as guerrilhas de orientação comunista, chamada de partisanos, liderados por Tito e armados e financiados pelo Reino Unido e pela União Soviética. Então olha lá, os próprios alemães e italianos usavam esse conflito entre sérvios e croatas para eles brigarem ainda mais. Então, os alemães apoiavam os sérvios, os italianos apoiavam os croatas e os bósnios ali no meio para que realmente eles brigassem entre eles, porque quanto mais eles brigassem entre eles, menos inimigos os alemães iam ter. E os principais grupos que lutavam contra os alemães, contra os italianos, eram os grupos de orientação comunistas, principalmente o grupo liderado por Tito, que foi um dos líderes dessa guerra contra os alemães. Observem lá. Após a guerra, Tito será o líder da República Federal Socialista da Iugoslávia, uma federação de 6 repúblicas, uma delas sendo a Bósnia. Com a morte de Tito e a retomada das tensões entre croatas e sérvios na década de 1980, começa o processo. Então Tito vai comandar até 1980, tudo tranquilo, até a morte dele, quando volta a guerra entre sérvios e croatas. Processo que será chamado de dissolução da Iugoslávia. As repúblicas declaram independência e temos uma série de conflitos, com o governo de Belgrado querendo impedir as independências e com cada grupo querendo manter ou expandir seu território. Entre abril de 1992 e dezembro de 1995, a Guerra da Bósnia vai deixar cerca de 100 mil mortos e mais de 2 milhões de pessoas refugiadas. No período final do conflito, o jornalista e quadrinista Joe Sacco cobriu os eventos e produziu muitas graphic novels sobre os dramas da guerra. E quem lutou a Guerra da Bósnia? Vários grupos que podemos dividir em 3 blocos principais. Sim, era uma guerra com 3 lados. Inicialmente, a República da Bósnia, aliada com a Croácia, e a República Croata de Herceg-Bósnia. Esse era o nome do governo dos territórios dentro da Bósnia, que eram de maioria de população croata. Os bósnios também tinham apoio de muitos mujahidin, combatentes muçulmanos que vinham de outros países, como o Paquistão e Afeganistão. Eles lutavam contra o governo sérvio e iugoslavo de Belgrado, a República Srpska, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Bósnia, e a República Krajina, que eram os territórios de maioria sérvia dentro da Croácia. Como vocês podem ver, era uma guerra entre croatas e sérvios, com bósnios no meio, inicialmente aliados dos croatas. Na segunda fase do conflito, os bósnios passaram a lutar contra ambos em uma guerra de 3 grupos.
Um pouco da semelhança entre os povos pode ser visto no filme Terra de Ninguém, que venceu até Oscar de melhor filme estrangeiro. A guerra será tristemente marcada por atos de violência contra a população civil. O cerco de Sarajevo vai durar por toda a guerra, com mantimentos não podendo entrar na capital e as pessoas precisando arriscar a vida para poder sair. No mínimo 5.000 civis foram mortos tentando sair da cidade. A população bosniaca sofreu o que foi caracterizado como uma política de genocídio, com o uso do estupro como arma de guerra, a destruição de vilas bosniacas e o massacre de sua população. Na região do Vale do Rio Lasva, ao menos 2.000 bosniacos foram executados pelos croatas. O mais famoso massacre foi da vila de Srebrenica. Os idosos, mulheres e crianças da vila, cerca de 20.000, foram expulsos de suas casas. E os 8.373 homens e meninos acima de 12 anos bosniacos foram mortos pelos sérvios. Esse massacre gerou muita repercussão e debate, pois as tropas da ONU estavam proibidas de agir e não puderam impedir o massacre. Cada vez mais informação sobre atos de violência chegava ao público. Lembra mais ou menos da trama do filme Atrás das Linhas Inimigas? Houve uma mudança de política da comunidade internacional e maior intervenção de tropas da ONU e de ataques aéreos da OTAN. Isso mudou a direção do conflito e obrigou os lados envolvidos a negociar. Em novembro de 1995, o Acordo de Dayton foi assinado e formalizado em Paris no mês seguinte. Assinaram os 3 lados do conflito, com mediação de Estados Unidos, União Europeia e Rússia. Após a guerra, a Bósnia iniciou o processo de construir e estabelecer seu país. A população do país é dividida nas 3 comunidades, e isso é refletido em suas instituições. Observa lá, é legal essa parte porque a Bósnia, depois da guerra, vocês viram que tinham maiorias croatas em território bósnio, maioria sérvios em território bósnio e tinham os próprios bósnios, né? E para evitar uma briga entre os próprios bósnios ali, tudo na nova Bósnia é tripartite, ou seja, observa aqui que é tripartite, ó. Quase tudo na Bósnia é tripartite. Cada comunidade elege 1/3 da Casa dos Povos, o que seria o Senado do país. As Forças Armadas foram unificadas apenas em 2005. Até a presidência do país é tripla, com 3 eleitos ocupando o cargo por 4 anos e se revezando como titular a cada 8 meses. Isso está começando a mudar apenas agora. Em 20 de abril de 2014, nasceu o menino Faruk Salaka, que foi registrado em fevereiro de 2015, e foi o primeiro bebê registrado apenas como bósnio, sem ser das 3 comunidades, após seu pai iniciar uma batalha na justiça. Claro que a Guerra da Bósnia e a dissolução da Iugoslávia é um tema sensível e complicado, por isso, como sempre, tem bastante referência para vocês aqui na descrição. E esse Nerdologia... Fechou, turma? Interessante, complicado, mas bem interessante. Se vocês pegarem para ver, vai ser bem legal. Turma, até mais. Fique em casa, viu? Abraço.